caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem e eu estou feliz que você está conosco nessa jornada, viu? Peço desculpas pelo outro vídeo, ficou com um áudio um pouco baixo e eu espero que este fique muito bom, tá bom? Então, hoje vamos ler mais 4 capítulos do livro de Isaías, os capítulos 37, 38, 39 e 40. Então, vamos à leitura juntos? Isaías, capítulo 37. E isto aconteceu que, quando o rei Ezequias ouviu isso, ele rasgou suas vestes e cobriu-se com vestimenta de pano de saco e foi para o interior da casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dentre os sacerdotes, cobertos com vestimenta de pano de saco, em direção a Isaías, o profeta, o filho de Amós. E eles lhe disseram: desta forma diz Ezequias, este dia é um dia de dificuldade e de repreensão e de blasfêmia, porque as crianças chegaram ao momento de nascer e não há força para dar à luz. Possivelmente o Senhor teu Deus ouvirá as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, senhor dele, tem ouvido para provocar o Deus vivo, e reprovará as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Por conseguinte, ergue tua oração pelo remanescente que é deixado. Então os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías disse-lhes: portanto vós direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não tenhais medo das palavras que tu tens ouvido, por meio das quais os servos do rei da Síria me têm blasfemado. Eis que eu enviarei um poderoso golpe sobre ele, e ele ouvirá um rumor e retornará para sua própria terra. Eu o farei cair pela espada em sua própria terra. Então Rabsaque retornou e encontrou o rei da Síria guerreando contra Libna, pois ele tinha ouvido que ele havia saído de Laques. E ele ouviu dizer concernente a Tiraca, rei da Etiópia: ele é vindo para fazer guerra contigo. E quando ele ouviu isto, ele enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: desta forma vós falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não deixes teu Deus, em que tu confias, enganar-te, dizendo que Jerusalém não será dada na mão do rei da Síria. Eis que tu tens ouvido o que os reis da Síria têm feito a todas as terras para destruí-las completamente, e tu serias livrado? Tem os deuses das nações as livrado, as quais meus pais têm destruído, como Gozã e Arã e Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sevarfaim, Ena e Iva? E Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu tens feito céu e terra. Inclina teu ouvido, ó Senhor, e ouça. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouça todas as palavras de Senaqueribe, as quais tem enviado para desonrar o Deus vivo. Com certeza, Senhor, os reis da Assíria têm devastado todas as nações
e seus territórios, e têm lançado seus deuses em direção ao fogo, pois eles não eram deuses, porém o trabalho de mãos humanas, madeira e pedra. Por este motivo eles os têm destruído. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor, precisamente tu, unicamente. Então Isaías, o filho de Amós, enviou a Ezequias dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, considerando que tu tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e rido de ti com desdém. A filha de Jerusalém tem meneado a cabeça em direção a ti, a quem tu tens afrontado e blasfemado, e contra quem tu tens elevado tua voz e erguido teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos tu tens afrontado o Senhor e tens dito: pela multidão das minhas carruagens estou subindo para o cume dos montes, para os lados do Líbano, e eu derrubarei os altos cedros daquele lugar e os ciprestes escolhidos dali, e entrarei em direção à região mais alta de sua fronteira e à floresta do seu Carmelo. Eu tenho cavado e bebi água. Com a planta dos meus pés tenho eu secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens tu ouvido desde tempos remotos como eu tenho feito isto, e desde tempos antigos que eu o concebi? Agora eu tenho trazido isto a ocorrer, na expectativa de que tu devas estar a devastar cidades protegidas em amontoados de ruínas. Por esse motivo, seus habitantes foram de pouca força, eles ficaram consternados e confundidos. Eles eram como a grama do campo e como a erva verde, como o mato sobre os telhados, e como o trigo danificado antes de estar completamente desenvolvido. Porém, eu conheço tua moradia, e o teu sair e o teu entrar, e tua ira contra mim. Porque tua ira contra mim e o teu túmulo está manifesto aos meus ouvidos. Portanto, colocarei meu anzol em teu nariz e minha rédea em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho pelo qual tu vieste. E isto será um sinal para ti. Vós comereis este ano o que crescer por si mesmo, e o segundo ano aquilo que brotar do mesmo. E no terceiro ano semeai vós e colhei, e plantai vinhas e comei o fruto dali. E o remanescente da casa de Judá, que escapa novamente, irá lançar raízes para baixo e produzir frutos para cima. Pois para fora de Jerusalém sairá um remanescente, e daqueles que escaparem do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não adentrará esta cidade, nem atirará uma flecha ali, nem comparecerá perante ela com escudos, nem levantará uma rampa contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo ele retornará, e não adentrará essa cidade, diz o Senhor. Porquanto eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo e por amor de meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e golpeou no campo dos assírios 185.000. E quando levantaram-se cedo pela manhã, eis que eles eram todos corpos mortos.
Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e retornou e habitou em Nínive. E aconteceu que enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o golpearam com a espada e escaparam em direção à terra da Armênia. E Azaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Naqueles dias esteve Ezequias enfermo à beira da morte, e Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor, e disse: Lembres agora ao Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. E eu te livrarei e a esta cidade da mão do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. E isto será um sinal para ti proveniente do Senhor, que o Senhor fará esta coisa que ele tem falado. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio de sol de Acás, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, quando tinha estado enfermo e foi recuperado de sua enfermidade. Eu disse na interrupção de meus dias: eu irei para os portões da sepultura. Eu estou privado do restante dos meus anos. Eu disse: eu não verei o Senhor na terra dos viventes. Eu não mais contemplarei o homem com os habitantes do mundo. Meu tempo de vida se vai e é tirado de mim como uma tenda de pastor. Eu tenho interrompido como um tecelão minha vida. Ele me interromperá com uma enfermidade que me definha. No dia até a noite darás um fim em mim. Eu considerei até amanhã que, como um leão, então ele quebrará todos os meus ossos. Do dia até a noite darás um fim em mim. Como um grou ou uma andorinha, deste modo eu tagarelava. Eu gemi como uma pomba. Meus olhos falham com relação a olhar para o alto. Ó Senhor, eu estou oprimido. Sê responsável por mim. O que direi eu? Ele tem tanto falado a mim e ele mesmo tem feito isto. Eu passarei brandamente todos os meus anos na amargura da minha alma. Ó Senhor, por meio destas coisas homens vivem, e em todas estas coisas está a vida do meu espírito. Então tu irás me restaurar e me farás viver. Eis que para a paz eu tive grande amargura. Tu, porém, tens, em amor à minha alma, livrado-a da cova da corrupção, porquanto tu tens lançado todos os meus pecados para trás das tuas costas. Porque a sepultura não te pode louvar, a morte não pode celebrar a ti. Aqueles que descem à cova não podem esperar por tua verdade. O vivente, ele te louvará, como eu faço neste dia. O Pai fará conhecida à criança tua verdade.
O Senhor estava disposto a salvar-me. Portanto, nós cantaremos minhas canções para instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida dentro da casa do Senhor. Porquanto Isaías tinha dito: deixe-os pegar uma massa de figos e estendê-la por atadura sobre o furúnculo, e ele se recuperará. Ezequias também tinha dito: qual é o sinal de que eu irei subir à casa do Senhor? Isaías capítulo 39. Naquele tempo, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que ele havia estado enfermo e estava recuperado. E Ezequias ficou feliz por causa deles e mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas, a prata e o ouro e as especiarias e o unguento precioso e toda a casa de suas armas e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios, que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías o profeta ao rei Ezequias e disse-lhe: o que disseram estes homens? E de que lugar vieram eles a ti? E Ezequias disse: eles vêm de um país distante até mim, de Babilônia. Então disse ele: o que eles têm visto em tua casa? E Ezequias respondeu: tudo que está em minha casa eles têm visto. Não há nada dentre meus tesouros que eu não tenha mostrado a eles. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que os dias vêm, tais que tudo o que está dentro da tua casa e o que teus pais têm armazenado em depósito até o presente dia será carregado para a Babilônia, nada será deixado, diz o Senhor. E de teus filhos que de ti descenderem, os quais tu gerarás, eles os tomarão, e eles serão eunucos dentro do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, a qual tu tens falado. Disse ele além disso: porque haverá paz e verdade em meus dias. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai agradavelmente a Jerusalém e gritai-lhe que sua contenda ha terminado de forma favorável, que a iniquidade dela está perdoada, porque ela tem recebido da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. A voz daquele que clama no deserto: preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para nosso Deus. Todo vale será elevado e todo monte e colina será rebaixada, e o torto será feito reto e os lugares ásperos planos. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne a verá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isto. A voz diz: clama. E ele disse: o que devo eu clamar? Toda a carne é erva e toda a sua formosura é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Ó Sião, que traz boas novas, sobe tu em direção ao alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas, ergue tua voz com força, ergue-a, não estejas atemorizada. Dize para as cidades de Judá: eis vosso Deus.
Eis que o Senhor Deus virá com forte mão, e seu braço governará por ele. Eis que seu galardão está com ele, e sua obra o precede. Ele alimentará seu rebanho como um pastor. Ele ajuntará os cordeiros com seu braço e os carregará em seu colo, e conduzirá gentilmente aquelas que estão com cria. Quem tem medido as águas na concha de sua mão e repartido o céu em porções com a palma da mão, e incluído o pó da terra em uma medida, e pesado os montes e as colinas em balanças? Quem tem dirigido o Espírito do Senhor, ou sendo seu conselheiro, o tem ensinado? Com quem tomou ele conselho, e quem o instruiu, e o ensinou na vereda de juízo, e o ensinou conhecimento, e mostrou a ele o caminho de entendimento? Eis que as nações são como uma gota de um balde, e são consideradas como o pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena. E o Líbano não é suficiente para queimar, nem os animais daquele lugar suficientes para uma oferta queimada. Todas as nações perante ele são como nada, e para ele elas são consideradas menos do que nada e vaidade. A quem então vós ireis comparar Deus? A que semelhança ireis compará-lo? O trabalhador funde uma imagem esculpida, e o ourives a reveste com ouro e molda cadeias de prata. Aquele que é tão empobrecido que não tem oblação, escolhe uma árvore que não irá apodrecer. Ele busca para si um trabalhador com destreza para preparar uma imagem esculpida que não terá movimento. Não tendes vós conhecido? Não tendes vós ouvido? Não vos tem sido contado desde o início? Não tendes vós compreendido desde as fundações da terra? Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes dessa são como locustas, que distende os céus como uma cortina e os estende como uma tenda para habitar nela, que reduz os príncipes a nada. Ele torna os príncipes da terra como sem valor. Sim, eles não serão plantados. Sim, eles não serão semeados. Sim, seu trono não se enraizará na terra, e também soprará sobre eles, e eles murcharão, e o furacão os removerá como restolho. Diz o santo: a quem então vós comparareis? Ou será igual a mim? Erguei vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas, quem faz surgir seu exército pelo número. Ele as chama todas pelo nome, pela grandeza de seu poder, porque ele é forte em poder. Nenhuma deixa de apresentar-se. Porque tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo está omitido do meu Deus? Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem perscrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não desfalecerão. Amém? Bom, então lemos aí mais 4 capítulos
do livro do profeta Isaías. E, sem sombra de dúvida, este último, né, Isaías 40, realmente descreve esse Deus que é todo-poderoso, Deus forte, Deus que nos faz forte. Ele fala aqui sobre o que você está adorando, né? Porque ele fala há pessoas que foram chamadas para criar deuses, para fazerem coisas com as suas mãos. Mas o Senhor está dizendo, você não tem me ouvido, você não tem visto o que eu faço, você não tem observado o que eu criei, você não vê aquilo que eu já fiz, né? Ele está nos chamando a essa... Ele fala até que as estrelas, elas não deixam de se apresentar a ele quando ele as chama, e ele as conhece pelos seus nomes. Deus maravilhoso, vem falando toda a grandeza desse Deus poderoso, maravilhoso, e as promessas de que os que esperam no Senhor, veja que não são aqueles que sacrificam ao Senhor, são aqueles que se superam nas coisas, né, do ministério, não. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão como asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. E eles caminharão e não desfalecerão. Eu sei que às vezes cansa mesmo. Cansa até o que nós somos, né? Eu fico cansada do que eu sou. Muitas vezes. Então, eu vou esperar no Senhor para que Ele renove a minha força, para que Ele me transforme internamente, para que a gente possa correr e não se cansar, nem se cansar de nós mesmos, né? Que nós possamos ser animados, né? O ânima, né? Que nós possamos ser animados para corrermos essa jornada juntamente com o nosso Senhor. Então, você vê que é uma coisa passiva, mas é ativa, né? É o esperar, que é difícil, que às vezes a gente quer fazer, mas o esperar não significa que nós estamos parados. Esperar é estar nesta posição de servo, de submissão, né? Que eu acho que é mais difícil do que a gente tomar a rédea do cavalo. Então vamos aguardar, vamos colocar ali, Senhor, tá aqui, como o Ezequias, né? Ezequias fez, olha, Senhor, essa aqui é a carta que mandaram. Senaqueribe, ó, essa aqui é o que estão falando do Senhor, né? E descansou, né? O Senhor falou, não, Senaqueribe não vai invadir, não tenha medo, ele não vai invadir, ele não vai fazer nada, eu vou tomar conta dele, né? E matou lá, o anjo do Senhor eliminou 185 mil soldados de Senaqueribe, o rei da Síria, e Ezequias não precisou fazer nada, né? Ele simplesmente, ó, Senhor, tá aqui, ó, estão falando do Senhor, né? Esse esperar é bem ativo, porque é um esperar em atividade de reconhecimento quem Deus é, tá bom? Ezequias, então, tá bom? Então vamos orar a esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Pai, obrigada por essa palavra poderosa, animadora, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe dos nossos erros, dos nossos ciclos, são ciclos às vezes de erros, ciclos de erros que só o Senhor pode quebrar ali e transformar e renovar as nossas forças para que esse ciclo cansativo
de maus feitos, de desobediência, seja quebrado e que nós possamos ser renovados e temos força para seguir adiante e caminhar com o Senhor, Pai. Abençoa cada um, abençoa a minha vida, Pai. Eu estou precisando muito, eu preciso muito do Senhor, Pai. Abençoa a minha vida, eu preciso desse renovo, dessa transformação interna, para que saia desse ciclo de coisas que vem para atrapalhar, para nos desanimar, para nos impedir de seguir adiante, né? Caminhar, como Paulo fala, a corrida da salvação, que nós possamos estar firmes, Pai, no nome de Jesus. Abençoa cada família, a cada lar com a tua sabedoria, abençoa cada pessoa, Pai, com esse entendimento de que esperar no Senhor, entregar no seu altar, colocar perto do seu trono, ali no seu trono, para que o Senhor haja, para que o Senhor venha com a tua solução. Eu sei em quem eu creio, eu sei que meu Redentor vive e eu sei que a resposta vem do céu. A minha resposta vem de ti, Pai. Eu espero por esta resposta, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, então, e vamos seguindo, né? Temos bastante capítulos ainda pela frente, mais 27, tá bom? Deus abençoe, então, fique na paz.